pensei que a gente ia falar pouco sobre o caso da Ana Hickman, até desde aquela entrevista que ela deu lá na Record. Eu já falei, olha, pelas expressões dela, e depois o esposo dela, o Alexandre Corrêa, deu entrevista em outras emissoras. Aliás, ele deu poucas entrevistas, até porque fecharam as portas para ele, mas ele falou lá num canal onde ele foi esmagado, não é, durante a live, o podcast que eles estavam fazendo, ele foi, né, destruído, tanto que ele ficou com tanto medo que até se escondeu, meio que se escondeu depois, né? Mas aí, por comparar o jeito dela e o jeito dele e o que eles estavam falando, por ali a gente já tinha ideia do que era verdade e do que não era tão verdade assim. A gente vai estar falando desse assunto aqui. Apareceram muitas mais coisas, mas muito mesmo, e que isso que está acontecendo e que vai acontecer, não é? A gente espera que a justiça seja feita, não é? A gente nunca se cansa de esperar, né, que um milagre aconteça, mas a gente espera que justiça seja feita, que sirva de exemplo mesmo para muitas mulheres, para a gente aprender que a verdade cabe em qualquer lugar, porque quando se vai agir, igual no caso de um processo, precisa de provas, e aí se começa a levantar as coisas e se começam a ver coisas, não é? A gente vai falar sobre isso, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você abençoar o nosso canal, para você dar um tiquinho de volta para a gente está aí abençoando a sua vida, que você possa fazer isso daí também, para abençoar também a nossa vida, e a vida de mais alguém, né, de repente. Então, olha, o que é que aconteceu com a Ana Hickman? Em novembro desse ano, ela teve uma briga muito grave com o esposo dela, e ela disse que foi agredida por ele, denunciou, chamou a polícia, e aí a partir disso daí ele teve de sair de casa, passou a ser coberto pela imprensa, e ela passou a acusar e contar que ele era ruim, que ela era agredida, que ela sofria dentro de casa com ele, que ela ficou muito tempo calada, e foi aparecendo um monte de coisas. Ela deu entrevista para a Record, onde ela falou que ele era desagradável, que ele era bruto, que ele era violento, e que, além disso, estava fraudando as empresas dela, que, enfim, ela estava sofrendo violência física, violência psicológica, uma série de coisas que ela acusou o esposo dela. E ele, sem voz, né, sem vez também, quase sem ter como se defender, mas conseguiu falar para um canal aqui do YouTube. E aí a gente ficava assim, né? Poxa, ela vai ter de provar, né? E realmente, agora, na justiça, as coisas estão começando a clarear para todo mundo. Olha, ela apresentou um laudo para o IML e eu achei muito interessante. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o IML não pediu laudo, não pediu nada, e aí já, sabe, assim, deu entrada no processo sem ter examinado um laudo. É uma coisa muito estranha, mas ela fez um exame lá, né, um boletim, quando ela queria fazer um boletim de ocorrência, ela fez o exame, tirou um raio-x no SUS, e lá no SUS o médico não deixou concluído o que era que aconteceu com ela. Deixou assim, que poderia, né, o braço dela poderia estar machucado por uma queda ou por ter batido em alguma coisa, mas não estava claro. Então, é inconclusivo o laudo, não é, do raio-x que foi tirado lá no hospital público. Presta atenção nisso. E aí ela fala que ele machucou ela, mas nem isso não tem uma prova, né? Nesse dia dessa briga, nesse dia em novembro, ele ficou apavorado quando ela falou que ia chamar a polícia. E aí o que aconteceu? Ela correu para a cozinha e falou que ia chamar a polícia e tentou fechar uma porta de vidro para passar para a cozinha. E ele tentou não deixar com que ela fechasse essa porta de vidro. Inclusive, ele fala que ele colocou o pé para a porta não fechar, para ele conseguir abrir essa porta. E ela fala que ele imprensou a porta no braço dela, não é? Mas se ele estava querendo entrar na cozinha para impedir,
como é que ele ia empurrar a porta para fechar? Até isso é estranho. Ela, sim, estava querendo fechar a porta. Ele queria passar e impedir que ela chamasse a polícia. Ele não queria que a porta fechasse. Ele queria abrir. Então, o esforço dele seria para abrir essa porta, não é? E olha a situação desse homem, que eles estavam ali com 26 anos de casado, e aí agora é que vem as coisas que apareceram e que são novas, né? Ela denunciou ele lá na Lei Maria da Penha, e é interessante que ele foi chamado para depor. Ele estava em São Paulo, gente, escuta isso, ele estava em São Paulo, chamaram ele para depor em Itu, e ele foi para Itu para depor. Quando ele estava lá depondo, falaram para ele assim, olha, a polícia está arrombando o seu apartamento, está entrando na sua casa, porque a Ana falou que você tem uma arma. A Ana Hickman disse que ele tinha uma arma para poder ele ir para a cadeia. A intenção dela era ele ser preso. E aí a polícia arrombou e ele falou assim, não, eu tenho a chave, a Ana tem a chave, a gente dá a chave para vocês entrar, não precisa arrombar. Aí lá a juíza, a promotora, não sei quem que atende essas ocorrências, falou para ele, não, tem de arrombar. Não sei mesmo se tem, né? Alguém que entenda de lei, depois deixa aí nos comentários se tinha mesmo que arrombar para poder entrar nesse apartamento. Eu sei que arrombaram o apartamento, arrombaram um cofre que tinha no apartamento, que ela disse que a arma ele escondia no cofre, e não tinha arma nenhuma, não acharam arma nenhuma, e o Léo Dias já estava lá embaixo, esperando para fazer a cobertura do Alexandre sendo preso. Presta atenção, ele foi desviado para outra cidade para poder entrarem, invadirem o apartamento dele, e já tinha um repórter embaixo, destacado, de prontidão para poder fazer a cobertura e jogar e espalhar a história. Esse trem não parece que foi meio montado aí, num conluio junto à pessoa aí que se diz vítima, mas todo um corpo, né? Eu não quero falar um corpo jurídico, sei lá, né? Mas esse pessoal aí que estava, né? Ei, Armando, aí, só fica com isso aí, né? Pensa aí também sobre isso, né? Mas aí olha só o que agora foi descoberto, né? Que existia uma empresa laranja da Ana Hickman e que essa empresa ficava mudando para lá e para cá. O nome da empresa é Meliá, e essa empresa laranja ficava mudando para lá e para cá, e depois, 15 dias antes desse problema acontecer todo aí com eles, né? A Ana Hickman colocou o nome dessa empresa, mudou o nome de Meliá para Hickman House e transferiu a empresa velha dela para essa empresa nova, fazendo meio que um negócio estranhíssimo, que eu não quero falar aqui, porque isso daí pode dar um problema sério para mim, né? Eu não tenho noção exata do que está por trás, mas esse trem aí ficou um trem perigoso para o lado dela agora, porque já foi descoberto também, e foi ela que fez. Não foi o Didiníssimo que diz que é tão ruim coisa, né? Outra coisa que eu achei absurda, ela vincular no processo aqueles videozinhos dela, aqueles videoclipes dela, como é que a gente fala, dos reality shows, né, que ela tentou aí também emplacar e não deu certo, que era ela arrumando a casa dela, ela arrumando o jardim, e daí que ele sempre era o chato e ela sempre era boazinha, né, porque a mulher tem de ser sempre a, né, docinha. Eu vou falar, a última vez que eu vou falar para você. Nunca mais. Não, nunca mais eu vou deixar. Deixa eu te falar só uma vez. Agora vem a sério. Você não vai brigar comigo aqui, primeira coisa. Não, eu não estou brigando. Ah, não, você tá o quê? Furtando. Eu só assim, vamos só. O que você disse que ia acontecer em casa? Que eu ia reformar o jardim inteiro. Ó, para aí. Eu menti? Isso é uma obra. Ah, vá! Isso não é uma reforma. Reforma, obra, tudo a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, nós já fomos bem pobres, a gente sabe o que é uma reforma, é uma trinca, uma obra, é uma parede. Não é uma parede, isso aqui é jardim, paisagismo. Eu levei 1 ano pra fazer isso. E o santo do Murilo é que me topou fazer essa obra comigo. Deixa o Murilo falar. Não, ele é a solução. O Murilo é a solução. O Murilo é vítima, deixa ele fora. Não. Murilo... Só pra te falar, ó, sabe qual que é o maior problema nosso agora? Que a gente fez o cálculo todo, achei que era 4.000 mudas. Tecnicamente a gente já tá tendo aqui pra 6.000. Mas sexta-feira acaba. Uma graça de Deus.
Então, assim, até nesses realities que ele já era o pior da coisa, sempre é assim. E aí, outra coisa que apareceu agora é que ele sempre trabalhou com mulheres e nenhuma das mulheres que ele trabalhou com elas, nenhuma, em tempo nenhum, falou de alguma coisa ruim dele com elas. Sempre ele fez o trabalho profissional dele e, inclusive, ele ajudava essas mulheres quando era necessário e ajudava muito, muito mesmo. Muitas delas ele pagou coisas caras, ele deu ajudas importantes para essas mulheres. E outra coisa, houve depoimentos também das pessoas que trabalhavam com eles, tanto na empresa quanto trabalhavam na casa. Todas as mulheres que trabalhavam na empresa, que trabalhavam na casa, que depuseram, falam contra tudo o que ela fala. Inclusive falaram que nunca viram assim ele sendo grosseiro, estúpido com ninguém. Ela tinha mania, algumas vezes ela era meio nervosa e ela falava umas coisas meio grosseiras, meio duras para eles quando estavam discutindo, porque sim, eles viram eles discutindo várias vezes sobre algumas coisas. Outra coisa interessante também, e com provas, essas coisas, o Alexandre Correia está falando e está trazendo as provas, é que o dinheiro da Ana, ele trabalhava com ele e ele investia esse dinheiro. Então, investiu em rede de óculos, investiu em roupas, negócio de moda, né? E eles estavam sempre recebendo e ganhando bem sobre isso. Ele disse que até 2016 eles tinham uma média de 25 milhões guardados, que era do que eles foram acumulando do trabalho deles durante a vida, fora o patrimônio que eles tinham. Mas aí veio um consultor de investimento, porque a Ana queria aplicar, queria mais, queria fazer mais, e ela queria criar uma marca com o nome dela. E aí veio esse consultor de investimentos e esse orientou que eles fizessem operações em moda. E aí decidiram criar eu acho que é uma marca, né? Porque ela era desde da costura, do modelo, do tecido, tudo. Era montar uma mini fábrica ali para poder produzir essas roupas com o nome da Ana Hickman. E nisso eles investiram até 2017 10 milhões. E nesse ponto ele já falou, olha, vamos parar aqui, esse negócio está muito dinheiro, está sendo um investimento muito alto, e ela, não, vamos continuar. E aí, por causa dela, eles continuaram. Quando foi para 2018, já era 20 milhões de investimento ali nessa linha de roupas, com o nome dela, a cara dela que ia aparecer. E aí, em 2020, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, pronto, acabou de derrubar. E também houve nesse tempo, eu acho que foi mesmo nesse tempo, que aquele stalker tentou matá-la, que inclusive o irmão do Alexandre foi, junto com o Alexandre, é claro, que lutaram e defenderam ela e livraram ela da morte, porque senão o cara teria matado a Ana Hickman naquele dia. O irmão do Alexandre passou um tormento terrível, porque teve de responder judicialmente, foi criminalizado por causa daquilo, foi absolvido, é claro, mas passou um perrengue terrível por ter ajudado ela. Eu sei que eles continuam com esse negócio dessa empresa de moda, e aí isso daí vai para 40 milhões de dívida. Isso é o que o Alexandre foi explicando e com documentos. Ele tem documentos que provam essas coisas, que foi ela que quis, que ele pediu diversas vezes para parar com isso, inclusive 2 dias antes do dia 11 de novembro, onde eles brigaram, tiveram aquela briga terrível, eles brigaram dentro do carro, tiveram uma briga feia, porque ele pediu o tempo inteiro, vamos parar com isso, quando estava em 10 milhões, ela não parou, ela queria continuar, ela queria jogar a cara dela, a marca dela, ela queria ser mais do que o que ela já era, E aí veio esse problema financeiro todo que eles estavam passando, mas nem era
um problema financeiro tão grande assim, porque eles têm entradas de outras pessoas que eles trabalham com elas, e também tem a entrada da Ana Hickman, que é 800 mil na Record. Então, dava para eles viverem, dava para... né? Mas só que ali, toda aquela dívida, ela estava inconformada com os 40 milhões, mas foi ela que quis continuar, ela que queria que não parasse. Então, por isso, chegou naquilo. Olha, e por causa de não ouvi-lo, de querer ir para frente, foi que chegou nessa condição. E aí ela vem com todas essas coisas, querendo sair ainda como vítima e colocá-lo numa situação ruim diante da nação inteira, sabe? Inventando coisas e trazendo coisas. E eu acredito que ainda vai vir mais, e eu vou trazer mais. Tudo de novo que surgir desse caso, eu vou trazer. Por quê? Porque as mulheres precisam olhar para isso. Você não precisa mentir, você não precisa destruir o outro. Se você está brigando, se você não está contente, não é? Eu não falo para as pessoas que são cristãos, que estão vivendo debaixo do amor de Cristo, porque tem muita gente que é igual a eles não vivem debaixo do amor de Cristo, eles não vivem debaixo das leis de Deus, então eles não têm compromisso nenhum um com o outro. Viveram 26 anos ali só porque queriam estar juntos, e é o certo a se fazer mesmo, e o certo era continuar, não era chegar no nível que eles chegaram, e nem a mulher fazer isso. A mulher não precisa fazer isso. Então, que as mulheres olhem para tudo que está acontecendo com a Ana Hickman, que sirva de exemplo o que está acontecendo com a Ana Hickman. Olha, e está aparecendo mais coisas, e vai aparecer ainda muito mais. Não sai daqui sem deixar seu comentário. Também não sai daqui sem conhecer o material, os meus livros, 2 livros extraordinários para abençoar a vida de homens e mulheres, e também um material maravilhoso que está lá no Seja Membro, explicadinho, detalhado, sobre as capacidades de homem e de mulher, sobre os papéis masculino e feminino dentro da casa. Vai lá, confere esse material, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.